Bom dia, irmãos. Começa agora mais um programa Café Teológico, um programa da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, que tem por objetivo trazer as verdades da Palavra de Deus de forma sistematizada no estudo da Confissão de Fé de Westminster. E hoje nós teremos como nosso convidado, nosso pastor, amigo, reverendo Ageu Magalhães, diretor do seminário são Paulo, JMC, Reverendo Ageu. Obrigado, é uma alegria estar contigo, estar com os irmãos, ainda que virtualmente, né, para nós tratarmos da palavra de Deus, de doutrinas importantes para para a nossa alma, né, para o nosso coração. Primeiramente, reverendo, gostaria de agradecer ao senhor pela disponibilidade, né, de estarmos juntos estudando a palavra. Irmãos, só lembrando, né, se você ainda não tem a Confissão de Fé de Westminster, há um aplicativo no Google Play que chama Confissões Reformadas. Lá você pode baixar gratuitamente esse aplicativo, né, e você vai ter a Confissão de Fé, o breve catecismo, catecismo maior, confissão belga, né, então, de graça. Também no aplicativo da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. Você tem a Confissão de Fé, se você não tem no livro físico, né, você poderá acompanhar o estudo aí através do aplicativo ou de um PDF, né, da Confissão de Fé. Nós vamos começar, irmãos, lendo o texto básico de Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 até o 17, e depois o capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No capítulo 3 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Com esse texto, nós damos início ao nosso estudo e vamos ler o capítulo 6, hoje, da queda do homem, do pecado e do castigo. No primeiro parágrafo diz assim: Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comerem do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Reverendo Ageu, pensando aí nessa tentação, Adão e Eva podiam resistir? Eles tinham um livre-arbítrio? Sim, eles tinham. Eles tinham o livre-arbítrio ou a livre vontade. Tá? Arbítrio significa vontade. Então, quando nós dizemos que alguém tem o livre-arbítrio, nós estamos dizendo que alguém é totalmente neutro, não tem nenhuma força que o puxe
para fazer o mal. E assim já dá para entender que nós não temos o livre-arbítrio, porque a palavra de Deus nos mostra, nos revela, que depois do pecado, todos nós nascemos em pecado, né? Nós somos por natureza ou por nascimento filhos da ira. O salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe. Então, toda criança já nasce com pelo menos um pecado que é o pecado original, e esse pecado já é suficiente para puxar a vontade dessa criança para as coisas erradas. Então, o nosso arbítrio, a nossa vontade não é livre, ela tem uma força chamada pecado que a puxa. No caso de Adão e Eva, antes então do pecado, eles não tinham uma força que os puxasse para fazer o mal. Então, eles tinham sim o livre-arbítrio. Ah, legal. E a queda do homem, reverendo, é permissão ou é decreto de Deus? Sim, a gente tem que explicar muito bem a palavra permissão quando ela é relacionada com decreto, né, o chamado decreto permissivo. De fato é uma permissão, mas não é um lavar de mãos, né, porque o nosso Deus é um Deus soberano. De fato, tanto a confissão de fé quanto as outras confissões reformadas, elas não ousaram dizer que Deus é o autor do mal, né? Há escritores modernos que ousam fazer essa afirmação. As confissões de fé, nenhuma delas ousou falar isso. Elas dizem que no tocante ao pecado, o decreto é permissivo. O que significa isso? Deus decretou que ele não criaria o pecado. Ele decretou que ele permitiria que as suas criaturas quebrassem a lei, né? Então, não é um lavar de mãos, é uma disposição muito sábia do nosso Deus, que é santo, 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 que é justo em todos os seus caminhos, de permitir que as suas criaturas, no uso do seu livre-arbítrio, tenham a capacidade de pecar. E foi isso que aconteceu. E, reverendo, pensando no segundo parágrafo, né, nós lemos assim: por este pecado, eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. A imagem e semelhança de Deus, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem aí, na queda, foi apagada ou foi manchada? Foi manchada, foi manchada. Mesmo depois do pecado, todo ser humano ainda é imagem e semelhança de Deus, tá? Uma boa ilustração é nós pensarmos num espelho, esses espelhos que a gente coloca na parede, né? Então, antes do pecado, era um espelho puríssimo, de cristal iluminado. Nós éramos totalmente a imagem e semelhança de Deus. O pecado quebrou esse espelho, mas de modo que os cacos continuam lá. E quando você olha para um espelho quebrado, cheio de cacos, você ainda vê reflexos, reflexos distorcidos, mas ainda há um reflexo, né? Então, essa é a nossa situação atual. Na verdade, esse espelho totalmente quebrado é a situação idêntica a alguém que não tem Cristo. Porque aquele que tem a Cristo, ele encontra um espelho já não tão quebrado. Alguns cacos já estão sendo remendados, né? Então, em alguém que não tem Cristo, o espelho está refletindo uma imagem totalmente desfigurada. Ainda é imagem, mas é bastante desfigurada. Em Cristo, nós temos esses caquinhos sendo colados, emendados. O apóstolo Paulo fala que nós vamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito, a perfeita varonilidade, né? Referindo-se a Cristo, a ideia de que o processo de santificação em nós vai restaurando cada vez mais a imagem de Cristo em nós, né? E quanto mais santos nós nos tornamos, mais parecidos com Jesus Cristo, mais parecidos com aquele ideal com o qual nós somos feitos, de refletir de modo muito próprio a imagem e semelhança de Deus. É certo que na ressurreição, o espelho vai voltar a ser perfeito.
nós refletiremos com mais fidelidade a imagem e a semelhança de Deus. Nós nunca seremos como Deus, né? Nós nunca teremos onisciência, nem onipresença, nem onipotência. Esses são atributos ou características de Deus que ele não nos comunicou. Então, mesmo depois da morte e ressurreição, nós ainda seremos criaturas, seremos santos, o nosso espelho estará totalmente remendado, nós refletiremos a imagem e semelhança de Deus, mas sempre na limitação de sermos criaturas. E dentro dessa pergunta aí, reverendo, eu lembrei de, em alguma literatura, a gente encontra o termo depravação radical, né? Okay? E em outras, né, mais antigas, depravação total. É por aí mesmo? Sim, exatamente. Essa depravação ou corrupção total é a condição em que o ser humano se encontrou depois do pecado. Note, não significa que nós somos corrompidos 100%, totalmente. Porque se nós temos reflexos da imagem e semelhança de Deus em nós, e aqueles que são salvos por Cristo têm, digamos, muito mais reflexos, né, de Deus em nós, a doutrina da depravação total ou corrupção total, ela é total porque ela aponta para todas as áreas, né? Então, por exemplo, o Catecismo de Heidelberg vai falar que a nossa razão, a nossa emoção e a nossa vontade foram corrompidas totalmente. É por isso que ela é uma depravação total, né? Porque as áreas foram corrompidas. Então, note, nós não temos mais pensamentos puros, né? Por causa do pecado, os nossos pensamentos são vaidosos, pensamos coisas vãs. Por causa do pecado, as nossas emoções também não são mais santas, né? Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. O nosso coração, ele não é mais santo. E por causa do pecado, a nossa volição, a nossa vontade também não é mais santa. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, diz que o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Então, nós temos uma luta dentro de nós, da nossa vontade, de resquícios do velho homem, lutando contra o Espírito Santo, que é o santificador. Então, é nesse sentido que a corrupção ou a depravação é total. As 3 áreas mais importantes nossas foram corrompidas. E aí, reverendo, no parágrafo 3, aqui do capítulo 6 da Confissão de Fé, nós lemos: sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Muita gente faz até essa pergunta, né? Adão pecou, e o que eu tenho a ver com isso? Então, esse parágrafo está falando sobre isso. Veja só, nós vemos na Bíblia que o nosso Deus trabalha sempre com representatividade. Então, Adão, como o cabeça da raça, o primeiro, ele representou a raça. Então, com o pecado de Adão, todos pecaram. Paulo vai trabalhar isso em Romanos, né? Falando do primeiro Adão e do segundo Adão. E a boa notícia é justamente essa. Graças a Deus que ele trabalha por representação. Porque em Cristo os eleitos são salvos. Então, se Deus não trabalhasse por representação, nós estaríamos perdidos de fato. Porque Adão teria pecado, todos os seus filhos pecariam na sequência, mesmo não herdando o pecado dele. Nós, quando nascêssemos, não teríamos o pecado original, mas pecaríamos na sequência, né? Porque é uma raça caída. E Cristo, se não fosse representante, ele não salvaria ninguém. Então, como Deus trabalha com representatividade, Adão é aquele por meio do qual toda a raça caiu, e Jesus é aquele por meio do qual o povo de Deus foi salvo. Essa é a representação. Sabe que tem uma história curiosa? Uma vez um pastor contou que ele estava dando um estudo sobre esse assunto,
e uma mulher achou aquilo injusto. Ela disse, não é injusto, se fosse eu no Éden, eu não teria caído. Né? Adão e Eva fraquejaram, eu não teria caído. E o pastor tentou convencê-la, mas ela estava irredutível. E aí o pastor falou, então tá bom, então vamos fazer um teste aqui. Eu vou escrever algo nesse papel, você vai dobrar, guardar no envelope, e aqui é o seu fruto proibido. Você nunca vai poder abrir esse envelope. Aí ela falou, moleza, vamos fazer. Aí fez, ela guardou, chegou em casa, isso foi num acampamento. Chegou em casa, ela guardou no guarda-roupa aquele papel, e passaram-se lá alguns meses, ela estava limpando o guarda-roupa, e ela viu aquele envelope, e ela se lembrou, né, do que o pastor tinha falado, e ela pensou, o que será que o pastor escreveu aqui, né? E aquela curiosidade tomou conta dela, e ela abriu o papel, e estava escrito, tá vendo? Você é igual a Adão e Eva. Então, ninguém ache que Adão e Eva foram fracos, porque, na verdade, há um plano maior, né? No plano que Deus construiu para a humanidade, o decreto estava previsto. É um decreto permissivo, mas é um decreto. Deus escreveu a história da humanidade linha por linha, dia por dia, minuto por minuto, com criação, queda e redenção. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, embora Adão e Eva tivessem a liberdade para resistirem, havia um decreto acima deles que decretou a queda. Tá? Então, a história da humanidade foi escrita por Deus desta forma. Criação, queda e redenção. O senhor citou uma coisa, eu vou complicar um pouquinho, então, já que o senhor falou sobre isso. A confissão de fé é infralapsariana ou supralapsariana? O senhor podia explicar esse termo para nós? Sim. Que ninguém use esses nomes para dar nome aos filhos, né? Uhum. Mas esse é um debate altamente teológico, né? A questão do lapso, a questão da queda. Infralapsariano, quer dizer, infralapso ou supralapsariano, supralapso. Ambas as categorias estão se referindo à ordem dos decretos. Então, veja, a Bíblia nos mostra que antes de Deus criar o mundo, ele decretou todas as coisas. Nós não temos um Deus que age na base do improviso, ele não saiu criando e tendo ideias. Antes, ele teve um decreto que ele estabeleceu todas as coisas. Na Bíblia nós temos essas palavras para decreto, né? Quando fala que ele faz tudo segundo o seu propósito, né? Segundo o seu plano. Então, há palavras que apontam para um decreto que foi feito antes da criação do mundo. E aí você entra numa discussão bastante acadêmica de que nesse decreto que aconteceu na eternidade, Deus decretou criar o homem, permitir a queda e mandar a salvação, ou ele decretou que todos os homens caíssem, criar o ser humano e permitir a salvação. Então, é por isso que se fala em infra e em supra. A eleição, ela veio antes da queda ou ela veio depois da queda? Né? Deus decidiu no seu decreto, e quando eu falei aí, certamente eu esqueci de mencionar isso. Deus decidiu no seu decreto eleger alguns, depois decretar a queda e criar o homem, ou ele decretou a queda e da queda eleger alguns e depois criar o homem. Né? Então, esse é o ponto. A eleição, ela veio antes da queda ou ela veio depois da queda? Aqueles que são supralapsarianos defendem que Deus, antes de mais nada, decidiu eleger homens para a salvação e homens para a perdição. E só depois ele decidiu a questão da queda. Para que a queda fosse um instrumento para que alguns que ele elegeu fossem condenados. Essa posição é a supralapsariana. E a posição infralapsariana é aquela que diz que Deus decretou criar o homem, permitir a queda, e da queda, da massa de caídos, ele decidiu pela eleição para salvar alguns. Então, a discussão é longa, né? E não se tem certeza se a confissão de fé é supralapsariana ou infralapsariana. A minha impressão é que ela é infralapsariana, tá?
porque a apresentação de alguns termos favorece mais esta visão de que Deus decidiu criar o homem, permitir a queda, e da massa dos caídos, eles decidiu eleger alguns para a salvação. O restante já estavam caídos, ele simplesmente preteriu e eles seguiram o caminho para o inferno. Essa é a posição que a mim me parece mais bíblica, tá? E me parece que a confissão de fé, ela segue essa linha. Eu estou lembrando bastante aqui de um artigo do falecido reverendo Paulo Anglada, tá? Que ele trata sobre esse assunto e ele tem essa visão também. No parágrafo 4, nós lemos assim: desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, incapazes e adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. O homem está caído, né? Está morto em seus pecados. Ele pode, então, sozinho, se voltar para Deus após a queda, ele pode aceitar Jesus, reverendo? Até alguns pregadores apelam, né? Ainda falam assim, dê uma chance para Jesus. Não pode. Veja, se nós lermos a Bíblia com atenção, tá? Por exemplo, se nós lermos o começo de Romanos, e Romanos pretendeu com aquela carta fazer um resumo da obra de Cristo, né, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E não é à toa que Paulo começa a sua carta com o tema da corrupção geral, da morte espiritual. E Paulo deixa bem claro ali, citando o Antigo Testamento, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Então, você começa a ler Romanos e você fala, opa, esse pessoal aqui não tem como se voltar para Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem busque a Deus, não há um sequer. Aí você vai para Efésios, em Efésios você encontra Paulo falando, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então a conclusão natural é que um morto, ele não quer Deus. Um morto não tem condição de levantar a mão. Tá? Se você jogar uma boia para um corpo morto que está no mar boiando, aquela boia não significa nada. Ele está morto, ele não tem força nem para levantar a mão. Então, quem está morto nos seus delitos e pecados não tem condição de se converter a si próprio, não tem condições de dar uma chance para Jesus Cristo, porque está morto. Então, como é que uma pessoa se salva? Ora, por ação divina. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quando alguém é convertido por Deus, é porque Deus agiu primeiro no seu coração, tirou as escamas dos seus olhos, e quando a pregação vem, essa pessoa, na verdade, quando vem a pregação, porque a Bíblia fala que a fé vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, essa pregação vem e já encontra uma obra feita no coração da pessoa. E a pessoa não tem mais as escamas nos olhos, e aí é irresistível. Aí ela crê, né? Mas ela crê porque a fé é dada. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, não de obras para que ninguém se glorie. Há um debate se o isto se refere apenas à fé ou se refere à graça e à fé. Seja qual for a conclusão do debatedor, o fato é que a fé é um dom. Nós não temos fé por nós mesmos. Mortos não têm fé. Então, para alguém ser salvo por Cristo, é porque Deus a amou primeiro. De modo que um apelo é algo bastante inútil, né? Porque você pode passar a noite inteira apelando, e se Deus não agir no coração da pessoa, não vai acontecer nada. Né? O fato é que é Deus quem nos salva, Ele abre os nossos olhos, e aí nós vamos ao encontro dele. A obra começa por ele, a obra começa pela regeneração, ele move uma chavinha no nosso coração, ou ele transforma o nosso coração que era de pedra em um coração de carne, ou, usando outra analogia, ele pega um ser humano morto e coloca o fôlego da vida espiritual,
e aí a pessoa responde ao seu chamado. E o senhor falou sobre apelos, né? Às vezes a gente assiste em algumas igrejas, até presbiterianas, pregadores fazendo esse uso de apelo, né? Vem aqui para frente, aceite Jesus. Isso tem lugar na tradição reformada, Ribeiro? Não tem, não tem. Olha só, os apelos, eles são localizados na história com um pregador chamado Charles Finney, que era um pregador de avivamentos, né, que não era reformado. Então, na história bíblica, você nunca teve esse tipo de apelo, na tradição reformada, muito menos. Por quê? Porque o apelo, geralmente, é um mecanismo emocional, né? É um artifício emocional. E isso causa muito prejuízo, porque quando você consegue levar 10 pessoas para frente da igreja, porque você usou um apelo emocional, você saiba que se essas pessoas foram para frente por emoção, quando a emoção acabar, elas não vão estar convertidas. Elas foram convencidas emocionalmente. A conversão é algo muito mais sério, né? Apelo geralmente é manipulação emocional. Você tem um fundo melodioso sendo tocado, você tem o pastor com palavras, com chavões, né, e palavras muito emotivas, falando. Então as pessoas vêm. E um pregador habilidoso, eu diria um lobo habilidoso, ele consegue trazer multidões para frente da igreja. Agora, quando o evangelho é pregado na sua pureza, quando é a palavra de Deus que está atingindo os corações, e a palavra de Deus não volta vazia, primeiro, você não vai ter multidões lá na frente, né? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas aqueles nos quais a palavra de Deus entrar e fizer a obra, aí você tem conversão. E não precisa ir lá na frente, né? Na verdade, a conversão acontece no coração da pessoa, no banco, na praça, na rua, onde o evangelho for pregado. Ela não precisa levantar a mão e ir lá para frente. Se acontecer a conversão, é uma conversão que não vai passar com emoção, vai ser algo permanente, né? Eu vim de uma igreja, né? Na minha mocidade eu era de uma igreja que tinha essa prática de apelos. Eu nunca me esqueço uma vez que levaram uma cantora evangélica lá, era no começo do movimento gospel, isso aí é 1990. E a cantora cantou lá suas belíssimas músicas, e na época eram bonitas mesmo, né? E aí ela fez um apelo, e foi uma multidão de pessoas lá para frente. E eu era muito ligado com o evangelismo, eu fazia parte da equipe que no salão social da igreja ia conversar com essas pessoas para fazer uma espécie de discipulado, né? Para dar uma continuidade. Olha, foram no mínimo 30 pessoas lá para frente da igreja, nós ficamos animadíssimos. Aí descemos para uma sala, né, um salão social, conversamos com as pessoas. E aí eu costumo perguntar para o povo, quantas pessoas dessas 30, eram mais de 30, você acha que voltaram no domingo seguinte? Nenhuma. Nenhuma voltou. Nenhuma. E por que não voltaram? Porque elas foram lá na frente por conta do conteúdo emocional. Acabou a emoção, acabou a conversão, entre aspas, não foi conversão, né? Agora, quando ocorre conversão verdadeira, a pessoa não sai mais da igreja. No ponto 5 agora da confissão de fé, nós lemos no ponto 5 e no ponto 6. Essa corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados. E embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. E todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. E, portanto, sujeito à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Vendo? Nós podemos viver sem pecar, baseado nisso que nós lemos? E o que a gente pode fazer para buscar a santificação?
Não, é impossível nós vivermos sem pecado, né? Porque, note, Jesus Cristo, na sua oração, na oração que ele nos ensinou, vós orareis assim, ele nos ensinou a pedir perdão pelos nossos pecados. Né? A oração dominical não é uma oração que Jesus faz, e ele diz, vocês orarão assim, porque tem justamente lá o elemento de pedir perdão pelos pecados, né? Perdoa as nossas dívidas. A nossa, é uma, por que dívida? Porque todo ato de pecado nosso é uma quebra da lei de Deus, é como se fosse uma dívida à santa lei de Deus. Essa dívida foi paga por Cristo, né? Quando ele grita na cruz, está consumado, ele está pago. Né? Ele pagou, ele encravou o escrito de dívida que constava contra nós. Então, é impossível nós vivermos sem pecar. Nós nascemos em pecado e nós pecamos durante toda a nossa vida. O processo de santificação, ele faz com que nós pequemos menos, ou com que os intervalos entre os pecados sejam cada vez maiores. Tá? Eu me lembro que na minha adolescência, a nossa família fez uma viagem para o Nordeste, meus pais nasceram no Ceará. E nós saímos de São Paulo num Corcel 2, na época, branco, e nós fomos e voltamos até o Ceará, mais de 6.000 quilômetros rodados, e furou um pneu apenas do carro. Não era um carro novo, né? Na época não era um carro tão velho, mas era um carro aí de classe média. E furou um pneu. Então você viajar mais de 6.000 quilômetros e só furar um pneu, na verdade eu estou na dúvida se são 6.000 quilômetros, viu? Mas tudo bem, nossa área de teologia não é, não é, não é geometria, não é nada disso. Mas é uma viagem longa, de São Paulo até o Ceará, né? Ida e volta furou só um pneu, porque meu pai pegou um buraco à noite que ele não viu. Então note, imagine se nessa viagem, a cada 10 quilômetros furasse um pneu. Que loucura Nossa. que seria essa viagem. Então, é mais ou menos isso na vida do cristão. Na medida em que o processo de santificação avança, ele vai pecando menos. Ele não fica caindo toda hora. O Espírito Santo vai mudando algumas coisas no seu falar, no seu pensar, no seu agir, na forma de responder. Aí vem o fruto do Espírito, né? A paciência, a longanimidade. Aquela pessoa que ofendia muito com as palavras, ela começa a ter mais controle das suas palavras. Aquela pessoa que fofocava muito, ela passa a fofocar menos, com boas esperanças que ela pare de fofocar. Né? Uhum. Então, o processo de santificação vai aperfeiçoando a pessoa à imagem de Cristo, e aí ela para de pecar a cada 10 quilômetros. E aí ela tem, de fato, uma vida de menos prática do pecado. O apóstolo Paulo, Romanos 7, a própria confissão de fé fala, elenca aí Romanos 7, né, como um dos textos base. Ele fala: o bem que eu quero, não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus. Então, nós não somos mais escravos do pecado, que nós temos que pecar a cada 10 quilômetros, né? Nós agora somos servos de Cristo. Então, o pecado já não tem mais domínio sobre a nossa vida, mas ele ainda acontece. Ele ainda acontecerá até a volta de Cristo. Porque há um sentido em que a salvação, ela ainda está por vir. Quando nós pensamos em glorificação, em ressurreição dos corpos. Então, quando nós tivermos os nossos corpos ressuscitados, nosso espírito já estará purificado, mas os nossos corpos têm que passar pela restauração também, pela purificação, que é a ressurreição. Aí sim nós estaremos livres do pecado para nunca mais pecar. Mas até que esse dia chegue, nós ainda estaremos com o pecado, né, na nossa vida. E, reverendo, falando nisso, na primeira carta de João, fala sobre a prática do pecado, aquele que vive na prática do pecado. Qual a diferença entre o pecar e aquele que vive na prática do pecado? Veja, o pecar é um acidente, né? É um acidente. Você peca, a palavra de Deus no teu coração, a consciência te acusa que você pecou, e aí você pede perdão a Deus. Viver na prática do pecado é, de propósito, você cometer pecados e não se arrepender e continuar pecando.
Então, a prática do pecado é um perigo, de fato, para as nossas almas. Agora, o pecado como acidente, aquele pecado que você peca, você pede perdão a Deus e se esforça para não pecar, esse é o comportamento requerido daqueles que nasceram de novo. Tá? Aqueles que não nasceram de novo estão entregues, eles têm uma prática de pecado. E falando mais sobre esse assunto, né? O que a gente faz para nos santificar? E nesse tempo que nós vivemos, né, esse tempo de quarentena, como buscar a santificação nesse tempo? Agora que não temos as reuniões presenciais, né? Olha, nós temos receitas bastante objetivas para a santificação, graças a Deus. Foi Deus quem nos providenciou os chamados meios de graça. Né? O que é um meio de graça? É um instrumento pelo qual Deus nos dá graça, Deus nos dá bênçãos espirituais. E quais são os meios de graça? A leitura da palavra, nós sabemos que a palavra de Deus não volta vazia. Jesus Cristo disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando você se alimenta da Bíblia, você é santificado. Tá? A Bíblia em si nos santifica. Então, o primeiro meio de graça é a Bíblia. O segundo é a oração. Pela oração nós temos comunhão com o Pai, né? E nós recebemos graça. E o terceiro são os sacramentos, a ceia do Senhor. Então, note, nessa quarentena nós estamos impedidos do terceiro. Dos três nós temos dois. Então não é motivo para desespero e nem para fazer ceia online, né? Que não existe, que aquilo não é ceia. Nós temos dois meios de graça, nós temos a oração, temos a palavra. Então como é que a gente se santifica? Lendo a Bíblia e orando. Só que não é ler a Bíblia apenas para cumprir uma tabela. O pastor falou que eu tenho que ler um capítulo por dia, vou lá, leio um capítulo, fecho a Bíblia e nem me lembro mais do que eu li. A Bíblia fala várias vezes sobre meditação. Salmo 1, por exemplo, né? Aquele que... Salmo 1, verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então não é só ler a Bíblia, é ler e meditar. E como é que a gente faz isso? Primeiro, lendo a Bíblia devagar. Não adianta você sair correndo, lendo os versículos em disparada, sem entender nada. Então a gente tem que ler a Bíblia de uma forma especial, lendo devagar, como que comendo cada sílaba, cada palavra, pensando, meditando. Né? Terminada a leitura, ou ali ainda na leitura, observar quais são os versículos que falaram mais ao teu coração, pensar sobre eles, eleger um dos versículos para passar o dia pensando neles. Então, a meditação nas Escrituras, nós lermos a palavra e pensarmos nela, meditarmos mesmo, é que vai fazendo com que a palavra crie raízes nos nossos corações. E aí sim, o processo de santificação, ele começa a avançar. Então, leitura da palavra com meditação e oração. Né? Todo dia buscar a Deus em oração. Nesse sentido, eu diria que a quarentena que nós estamos vivendo é muito propícia. Porque nós estamos em casa, né? Estamos em casa. Por mais que você trabalhe em casa, pelo menos o tempo de deslocamento para o teu trabalho você ganhou. Então, nenhum crente hoje na quarentena tem a desculpa de dizer eu não tenho tempo para buscar a Deus. Não, nós temos mais tempo. Essa é a hora da gente se santificar mais, especialmente em dias de pandemia, de crise, né? Que alguns sentimentos querem nos assaltar, né? Como ansiedade, angústia, certa tristeza. É agora que a gente tem que usar os meios de graça, ler a Bíblia todo dia, orar bastante, para que nós estejamos protegidos. Tá? Então, santificação é isso, é você usar os meios de graça, você participar, ainda que remotamente, dos trabalhos da igreja. As igrejas têm oferecido trabalhos, né? Escolas dominicais, mensagens transmitidas pela internet. A gente tem que usufruir de tudo isso, manter a comunhão com Deus diariamente e a comunhão com os irmãos pelos meios digitais aí, WhatsApp, os encontros virtuais, em videoconferências. Esse é um caminho, eu diria, para esses tempos. Reverendo, nós estamos chegando ao final
então, do nosso estudo, né? E que o senhor deixasse uma palavra final para aqueles que estão nos assistindo. Ok. Olha, é sempre uma alegria ver o reverendo Ítalo, né? Um abraço para você, para sua família, nossos irmãos também. E que Deus nos abençoe nesses dias, né? De tanta instabilidade, né? A gente não sabe, está todo mundo perdido, os governos estão perdidos, e está todo mundo aí tentando encontrar uma saída. Que a nossa esperança esteja em Deus, né? Não esteja nos governos. Que a nossa esperança esteja em Deus. Ele escreveu esses dias, ele guarda o seu povo, nesses períodos ele cuida do seu povo, nunca nos desamparou. Que a nossa esperança esteja nele de fato, né? Nós podemos confiar nele. E se Deus quiser, essa fase, esse período vai passar, e pela graça de Deus nós poderemos nos encontrar novamente nos cultos públicos, né? Será uma alegria de fato. Retornar à mesa do Senhor será uma festa de fato. Esse ano nós fizemos aqui 101 anos, aqui por aí, e nos 100 anos o senhor esteve presente, né? Foi, eu tive essa honra. Fizemos o culto de aniversário, 101 anos, depois tivemos mais um culto, e depois ficamos nesse período. Estamos até hoje, né? Para fazer o culto de aniversário, né? Ainda bem. Passamos o 101, comemoração do 101. O ano do centenário foi um ano assim, de muitas comemorações, graças a Deus. Uhum. E agora vem a tribulação para a gente se alegrar em Deus também, confiar nele. Exatamente, é isso mesmo. Reverendo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Um abraço aí na Vivian, nas crianças. Obrigado. E nós queremos falar para você que está nos assistindo, para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, né? Faça um comentário ali para a gente saber que você prestou atenção e também ative o sininho das notificações, que sempre que nós tivermos um vídeo novo, você vai ter a notificação ali, vai ter o aviso que vai ter mais conteúdo no canal. E Deus te abençoe e um bom dia pela graça e misericórdia do nosso Deus.